pode ficar muito à vontade, né? O termo cultura ele é utilizado com diferentes significados, né? No senso comum, ou seja, na opinião nossa, do dia a dia, de todos nós, nós encontramos o uso do termo como sinônimo de educação, né? Ou seja, pessoal que mora, digamos que na pasta, tem um estilo de educação diferente do pessoal que mora em Solonópolis. Mas por que isso, Erivaldo? Porque é natural que isso exista, sabe? É diferente a maneira como as pessoas, os pais, as mães, educam os filhos na pasta, né? É diferente como os pais e as mães educam os filhos no Cangati, que muda de lugar para lugar, sabe? Não adianta. Todo mundo tem um estilo diferente. E isso deve-se muito ao seguinte: primeiro do que tudo, se a gente for ver, existe sempre uma família que predomina em cada distrito, na sede do município. E aí isso vira uma tradição. Então, os costumes que as pessoas têm na pasta, muitas vezes, é diferente dos costumes que as pessoas têm aqui em Solonópolis, que tem Prefeita Sueli, que tem em Cangati, Assunção e São José, né? Então, isso significa dizer que são educados de maneira diferente. Mas, Erivaldo, essa questão de ser educado de maneira diferente não é errado? Não, não é errado. Desde que a educação ela se destine ao respeito ao outro, não sabe? Não importa se ela é diferente, não. Agora, o que eu preciso se eu fui educado de uma maneira, se eu culturalmente eu penso de uma maneira, eu preciso de respeitar a maneira que as outras pessoas pensam, né? Eu preciso de pensar diferente, de, de, de Lavínia, eu preciso pensar diferente, da Thalita, eu preciso de pensar diferente, do Thomas, eu preciso pensar diferente das pessoas, assim como eles também precisam de pensarem diferentes de mim, diferente uns dos outros. Porém, todos esses nossos pensamentos diferentes, eu preciso de respeitar o que a Thalita pensa, o que a Lavínia pensa, o que o Thomas pensa. Eles precisam de respeitar o que eu penso. Então, é isso que vai fazer com que aconteça a nossa vida em sociedade, né? É isso que vai fazer com que aconteça a nossa, como é que se diz? A nossa capacidade de viver socialmente, de viver em sociedade. Ok? Então, vamos lá. Existem algumas maneiras, né, algumas formas de ver essa questão. Da antropologia evolucionista, à crítica ao evolucionismo cultural, diferentes correntes teóricas, né? Por exemplo, existem algumas críticas a essa questão do culturalismo ou pluralismo histórico. Ele defende que cada cultura tem uma história particular, não determinada. Portanto, para compreendermos uma cultura, é preciso reconstruir a sua história. Ou seja, para que eu possa entender a cultura das outras pessoas, para que eu possa entender a cultura da Lavínia, é necessário que eu procure conhecer a história da Lavínia, né? Para que eu possa entender a cultura da Thalita, para que eu possa entender a cultura do Thomas, para que eu possa entender a cultura da Alita, é necessário que eu conheça as histórias deles. Aí, quando eu conheço a história, automaticamente eu vou entender cada um deles. Vou entender por que é que eles agem dessa maneira. De acordo com a análise funcionalista, as culturas podem assumir diferentes formas,
que são explicadas pelas instituições sociais necessárias à conservação da dinâmica social, né? E aí eu volto à questão, por exemplo, nunca uma cultura foi tão desrespeitada no Brasil como a cultura negra, né? Os negros, eles sempre foram tratados com muito massacre ao que eles pensavam em questão religiosa, em questão social, em questão política. Primeiro foram trazidos para aqui como escravos, né? E depois, mesmo depois que se tornaram, entre aspas, livres, ainda hoje, infelizmente, a ignorância e a estupidez de muitos contribui para tratar o negro com uma certa diferença, com uma certa discriminação, né? E nós, muitas vezes, não entendemos que a nossa dinâmica cultural enquanto Brasil, que a nossa riqueza cultural enquanto Brasil, que a nossa beleza cultural enquanto Brasil, ela existe, né, de uma forma totalmente dinâmica, exatamente um dos grandes responsáveis são exatamente os negros. Porque eles trouxeram costumes, eles trouxeram uma cultura que, ao unir a cultura deles à nossa cultura aqui, digamos que criou um certo encanto, uma certa beleza. Então, é por isso que é interessante que a gente respeite, né, a questão cultural das outras pessoas, né? E aí nós temos o etnocentrismo e relativismo cultural, né? O contato entre diferentes culturas, ela leva ao processo de estranhamento. Erivaldo, o que é esse processo de estranhamento, né? Ou seja, em relação aos costumes do outro, e a desnaturalização de nossas próprias práticas. Mas o que é esse estranhamento? Esse estranhamento é o seguinte: eu, às vezes, olho para uma determinada comunidade e, quando eu vejo a maneira como eles agem em comunidade ou em família, eu digo, puxa, é diferente da minha maneira. Então, é isso que eu chamo de estranhamento. Logo, aliás, que eu chamo não, é isso que podemos chamar de estranhamento. No momento que eu olho, eu preciso para não discriminar, né, para não excluir, eu preciso, de certa forma, de abandonar uma certa parte da minha cultura para poder permitir, né, me adentrar na cultura do outro, ou seja, para me permitir entrar na cultura do outro, né? Quando eu digo não é deixar parte da minha cultura, não é que eu vá, digamos, que desprezar, mas é que eu vou abrir espaço para que a cultura do outro possa também fazer parte da minha vida, né? E aí nós temos que ter cuidado o seguinte, que esse estranhamento ele não pode se tornar repúdio, né? Ele, pelo contrário, esse estranhamento ele precisa de se tornar digamos que um espaço para que a cultura do outro possa realmente fazer parte da minha história, né? Só um momento aqui, gente. Se vocês perceberem alguém que está querendo entrar, vocês me dêem um toque. Eu creio que não, mas que não vai, ninguém vai pedir para entrar, mas vocês me dão um toque, tá bom? E aí nós vamos ver os diferentes significados de ideologia, porque a cultura ela traz uma marca, né, significativa também de questões ideológicas, né? Então, ideologia é um sentido geral, ou seja, são convicções filosóficas, religiosas ou políticas que dão embasamento a nossos pensamentos e atitudes. E aí, quando eu falo na questão do negro, né, e aí
a gente pode falar no negro, pode falar na questão do índio também, né? Porque quando os portugueses aqui chegaram, existia já uma nação, né? Não foi descoberto coisa nenhuma, foi achado. O Brasil foi achado porque ele teria sido descoberto se não existisse ninguém. Mas já existia um povo, já existia uma nação que morava aqui, né? Então, a gente já existia um povo que tinha a sua religião, que tinha o seu pensamento filosófico, né? Que tinha as suas políticas, né? De comando, de controle, né? Era as organizações de cada tribo indígena, né? Então, depois vem a questão do negro, né? E junta essas três culturas diferentes, né? E, mais uma vez, eu digo, é exatamente isso que faz com que a gente tenha uma riqueza cultural. Eu diria que o Brasil, e aí não tenho medo de afirmar isso, o Brasil é o país que tem uma diversidade cultural maior do mundo. E, por sua vez, essa diversidade cultural, ela gera um encantamento, uma beleza, né? Nós somos belos por natureza, nós encantamos por natureza, né? Isso é muito bom, é muito bonito, desde que seja valorizado, né? Desde que a gente, cada um, tenha a consciência da importância que isso tem em nossas vidas e na vida das outras pessoas, na vida dos outros povos, né? É, Karl Marx, né, dizia, falar da ideologia como falsa consciência, e aí dizia que ideologia é um conjunto de representações falsas e invertidas da realidade social, que garantem a conformidade da classe trabalhadora aos valores estabelecidos pela classe dominante, né? E aí Marx vem falar exatamente isso, né, que ele vai falar da ideologia que os patrões têm em relação ao tratamento que eles dão aos trabalhadores, né? E aí vem a ideologia enquanto visão de mundo, e aí nós temos aqui o Antônio Gramsci, que é um italiano, que ele vem dizer que ideologias são concepções de mundo, formas culturais compartilhadas por grupos que atribuem sentido às suas experiências de vida, né? De acordo com a perspectiva de Gramsci, é possível pensar em diferentes ideologias disputando hegemonia em uma sociedade, né? Já que a classe dominada também seria capaz de criar sua própria visão de mundo, não apenas reproduzindo as ideologias dominantes, como pensou Marx, né? E aí eu até chego a concordar com Gramsci, porque Marx, eu acho que ele findou exagerando um pouco, apesar de ser um pensador formidável, mas eu acho que ele findou exagerando um pouco. Eu acho que é possível, sim, o pobre, o trabalhador, né, ter a sua ideologia, né, até como forma de fortalecer a sua própria personalidade, né? Eu acho que é possível a gente, como pobre, como trabalhador, ter uma personalidade forte para que os outros, os dominantes, não controlem a gente totalmente, né? E aí nós temos algumas faces diferentes de culturas, né? Vem a cultura popular, né, que é um conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas ou populares, é o saber não institucionalizado, né, ou não dominante de determinada sociedade. Nós podemos aqui lembrar, eu poderia perguntar a vocês quais são os sinais dessa cultura popular, mas a gente pode perder muito tempo com isso. Eu diria a vocês o seguinte: uma manifestação dessa cultura popular, quadrilhas de São João, né? É uma das manifestações de cultura popular. Festas religiosas,
é outra manifestação de cultura popular, né? Nós temos as festas, principalmente as festas dos padroeiros, né? Nós temos, acho que é o Dia da Bíblia, no caso dos evangélicos. Então, são manifestações de cultura popular, sabe? Da cultura popular religiosa do nosso povo, né? Aí temos também a cultura erudita, né, que é prática e valores que tiveram origem nas classes dominantes, é o saber institucionalizado, apresentado como produção e visão de mundos das elites, que procura se consolidar com base na oposição ao popular, né? A erudita, né, é aquela cultura que olha assim, por exemplo, para a quadrilha e diz: isso é muito besta, né? Inclusive, tem umas pessoas até do meio popular que usa essa expressão, né? A cultura erudita, ela dá um certo desprezo à cultura popular, né? Aí vem a cultura de massa, né, que é produzida pelos meios de comunicação e destinada às massas urbanas, caracteriza-se por ser homogênea, vou voltar para a alfabetização, por ser homogênea e vinculada a interesses comerciais, né? São questões, é uma cultura, por exemplo, agora se a gente for olhar, a maioria das pessoas estão ligadas em quê? No BBB 21, né? Então é uma maneira, uma forma de cultura popular, que é necessário que tenha cuidado também, porque a tendência dessas culturas de massas impostas pelos meios de comunicações é dominar o pensamento das pessoas, é ter controle sobre o pensamento das pessoas. Eu não estou dizendo que não deve assistir, eu estou dizendo que pode assistir, mas assistir com um olhar crítico, né? Isso é de fundamental importância para que, né, você não seja totalmente dominado e controlado pela televisão ou pela internet, por aí vai, né? E depois temos a questão da indústria cultural, né, que é um conjunto de empresas ligadas aos veículos de comunicação, como rádio, TV, internet, controladas pela classe dominante, que, ao criar produtos de massa, promovem a planificação e mercantilização da cultura, segundo os filósofos alemãos, né, o Adorno e o Max Horkheim, né? E aí é interessante que tenhamos cuidado, porque muitas vezes essa indústria cultural também ela tem um controle formidável sobre a gente, não permitindo que muitas vezes a gente pense e a gente tenha opinião própria. Então, e eles andam passando para a gente só o que eles querem, só o que eles acham que é mais fácil de dominar e controlarem a nossa mente, né? Nós temos que ter cuidado, mais uma vez eu digo, não é deixar de assistir, não é deixar de ter acesso à internet. Temos que assistir, temos que ter acesso, mas sempre com um olhar crítico. Por quê? Porque se a gente for ver os meios de comunicações, eles estão sob o controle das pessoas que têm o poder econômico, né? E como a gente tem um poder econômico na linha do capitalismo, esse poder econômico ele tende a querer controlar as pessoas para que as pessoas fiquem a seu serviço, né? Então, que tenhamos cuidado em relação a isso, ok? Então, gente, eu gostaria agora de, né, antes de encerrar, deixar 3 questõezinhas para que vocês pudessem me responder essas questões. E me mandavam. Não precisa de copiar as questões para me mandar pelo privado, não. Você basta bota 1, aí a resposta dá 1. 2, a resposta dá 2. 3, a resposta dá 3. Terminou. Quem quiser pode fazer diretamente no WhatsApp. Quem não quiser, faz no caderno, faz uma foto e me manda, tá bom? A primeira questão é: quais elementos culturais nós temos em nossa cidade, né? Quando se fala em quadrilhas, festas religiosas e várias outras coisas, quais a gente vê muito presente em nossa cidade?
com qual desses elementos eu me identifico? Ou seja, você se identifica. Com quais deles você se identifica? Né? Por quê você se identifica com isso? Ah, professor, eu gosto muito de dançar quadrilha, por isso e aquilo. Né? Então, por exemplo, a Lavínia vai me dizer: ah, professor, eu gosto de dançar quadrilha porque eu gosto de ser a noiva, porque eu sei que vou ficar moça velha, aí eu sendo a noiva, eu vou achar que vou casar, sabe? Pode ser até que é brincadeira. Estou brincando contigo, Lavínia. Então, seria isso. Segundo, e a terceira é: qual a importância da cultura na comunidade? Qual a importância da cultura, a presença dessas questões de cultura na nossa comunidade? Qual é a importância delas? Tá bom? Então, são 3 questões. Questõezinhas fáceis, que vocês podem responder com as palavras de vocês mesmos. Não precisa nem recorrer. E se quiserem recorrer. Repita aí a segunda, por favor. A segunda é: com qual desses elementos você se identifica e por que você se identifica com ele? Com qual desses elementos você se identifica e por que você se identifica com ele? Ok? Depois eu vou colocar, a gente vai colocar essa aula no YouTube, né? E vou passar também o link para vocês, que aí, se vocês quiserem, vocês podem recorrer novamente. Mas qualquer coisa, pode também me perguntarem pelo grupo, tá bom? Pelo grupo não. Professor, o senhor vai colocar a frequência? Hein? Não. A frequência eu vou ficar com ela, porque eu estou fazendo um controle das frequências, tá bom? Vocês me mandam e eu fico com ela aqui, ok? Tá bom. Como é? Não entendi. Não, a frequência, as pessoas não estão anotando a frequência, né? A Lavínia e a Thalita estão anotando das turmas, então elas vão me mandar no privado, viu? Ah, tá certo. Ah, entendi. Obrigada. Nada, minha querida. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado, né? Um grande abraço a vocês. Sinceramente, estou com saudade de vocês, né? E boa A gente sorte. também, Boa prof. semana. Oi. A gente também, prof. É linguagem. Tá bom, minha linda. Um cheiro, Lavínia. Valeu, um cheiro para vocês. Para a menina. Tchau, Luana.